Acordei com o corpo pesado, como se tivesse dormido dentro de uma roupa molhada. Meus olhos custaram a se abrir e antes mesmo de levantar, eu já sabia. Hoje ia ser difícil. A luz do sol parecia mais forte, quase agressiva, e minha mente já estava turva, como se eu já estivesse cansada de um dia que nem tinha começado. Eu me arrastei até a cozinha, fazendo força para sorrir enquanto servia o leite da minha filha. Eu queria estar presente, mas era como se houvesse uma barreira entre mim e tudo ao meu redor. O noticiário na TV falava de coisas ruins, como sempre, e eu senti uma pontada no peito. Só que não era sobre as notícias. Era algo dentro de mim, um aperto sem motivo claro. Eu sorri com os lábios, mas meus olhos estavam vazios. Ninguém percebeu. Talvez nem eu mesma teria percebido se não fosse todos os dias assim. No caminho para o trabalho, recebi uma mensagem de uma amiga dizendo que estava passando por um momento difícil. Li e reli, sem entender por que meu coração acelerou tanto. De repente, fiquei sem ar. Eu queria ajudar, abraçar, resolver, mas ao mesmo tempo eu mal conseguia respirar. Parecia que cada palavra dela grudava em mim, pesando mais um pouco. Apertei o volante com força e respirei fundo. Só estou cansada, pensei. É só isso. Mas pela primeira vez essa desculpa não pareceu suficiente. Há dias em que o mundo parece gritar e eu não tenho voz para responder. Meu trabalho sempre foi intenso, mas ultimamente era como se cada palavra, cada olhar, cada frustração dos alunos grudasse em mim. Eu ouvia uma discussão entre duas crianças na sala, e de repente meu peito apertava. Era mais do que cansaço. Era como se eu estivesse carregando as emoções de todo mundo nas costas. Eu tentava ignorar. É só uma fase. Eu repetia para mim mesma. Todo mundo tem dias ruins. Mas os dias viraram semanas e a minha paciência começou a se esfarelar. Eu me pegava irritada por nada, chorando sem entender por quê. Às vezes, no meio da aula, eu simplesmente perdia o fio da meada. Minha mente estava cheia demais para escutar qualquer coisa lá fora. Foi em um desses dias que tudo desabou. Uma colega reclamou de algo que eu nem lembrava direito. E eu me vi correndo para o corredor, com os olhos ardendo e o coração batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. Eu me sentei na escada sozinha e deixei as lágrimas caírem. Não era sobre ela. Não era sobre nada específico. Era tudo junto. E pela primeira vez, eu não sabia como segurar isso dentro de mim. Naquela noite, eu me deitei e fiquei olhando para o teto. O silêncio do quarto era tão pesado quanto o barulho que eu carregava dentro de mim. Eu não conseguia parar de pensar. Será que é isso para sempre? Será que eu vou ficar assim, me sentindo quebrada todos os dias? Meu corpo estava cansado, mas minha mente não desligava. Era como se eu estivesse presa em um loop infinito de pensamentos que eu já nem sabia mais de onde vinham. Foi então que eu abri meu celular. Não queria falar com ninguém. Eu só precisava entender. Digitei. Ser muito sensível é normal? As primeiras páginas falavam sobre pessoas altamente sensíveis. Li uma frase e parei. Você se sente sobrecarregada com emoções alheias? Sim. Tem dificuldade para filtrar sentimentos que não são seus? Também sim. Foi como se alguém tivesse dado nome ao que eu sempre senti, mas nunca soube explicar. Naquele momento, algo dentro de mim se acalmou. Então eu não sou louca. É uma coisa real. No dia seguinte, eu ainda estava cansada. Mas agora eu tinha uma direção. Abri um livro que encontrei online e li as primeiras páginas. Anotei algumas dicas. Tudo parecia simples demais para funcionar. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti um vislumbre de esperança. Pequeno, frágil, mas ali. Talvez, só talvez, eu pudesse aprender a respirar de novo. Comecei a criar pequenos rituais. Antes de sair do carro depois do trabalho, eu respirava fundo algumas vezes. Era simples, quase bobo, mas me ajudava a deixar para trás o peso do dia. Eu dizia em voz baixa: hoje termina aqui. E mesmo que não resolvesse tudo, era um começo. Um jeito de lembrar que eu podia escolher onde terminava o que era meu e onde começava o que não era. Foi difícil aprender a dizer não. Eu sempre tive medo de decepcionar as pessoas, mas um dia recebi um convite para uma reunião extra, e antes de responder, respirei fundo e ouvi o que meu corpo dizia. Meu estômago estava apertado, minha cabeça já pesava, então eu digitei: hoje não posso. Fiquei nervosa por horas, achando que alguém fosse me julgar, mas ninguém fez isso. E pela primeira vez, eu me senti mais leve, mesmo com o nó no peito.
Tinha dias que eu ainda absorvia demais. Dias que eu chorava sem entender por quê. Mas agora eu sabia reconhecer. Eu anotava no celular quando conseguia identificar qual emoção vinha de fora. Era como se eu estivesse aprendendo a filtrar sentimentos, a reconhecer os meus, e guardar um espaço só para eles. E mesmo que eu ainda me perdesse às vezes, eu sabia o caminho de volta. Hoje, eu consigo estar presente. Não o tempo todo, mas com uma frequência que antes parecia impossível. Há dias em que ainda sinto a velha sobrecarga chegando, como uma nuvem pesada no horizonte. Mas agora, eu sei respirar antes que ela me cubra inteira. Eu olho para dentro e pergunto: isso é meu ou é do outro? É estranho como essa simples pergunta mudou tudo. Eu aprendi que minha sensibilidade não é um defeito. É parte de quem eu sou. Só precisava aprender a carregá-la de forma diferente. Eu não preciso absorver todas as emoções ao meu redor. Às vezes, basta reconhecê-las e deixar que passem, como ondas que chegam e vão embora. E eu posso escolher onde pousar meu olhar, onde investir minha energia. Se você também se sente assim, como se o mundo entrasse em você com mais força do que devia, eu queria dizer uma coisa: você não está sozinho. Você não precisa se envergonhar por sentir demais. Aprender a se proteger não significa se fechar. Significa amar a si mesmo o suficiente para criar um espaço só seu, onde nada te machuca sem permissão. E nesse espaço você pode florescer. Eu estou florescendo. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.